Olá! Jesus encontrou seus discípulos e eles lhe perguntaram: Senhor, qual o sinal do final dos tempos? E Jesus falou: olha, vai ter nação contra nação, querendo nos dizer com isso que iria ter um nacionalismo exacerbado entre as nações. Vai ter reino contra reino, né, políticas perversas de uns contra os outros. Mas antes que tudo isso aconteça, Jesus falou: eu quero que vocês se acautelem, tomem cuidado com 3 coisas. Com as orgias, as glutonarias, né? Com a embriaguez desse tempo e com as preocupações do mundo. São 3 coisas que Jesus nos fala que são muito profundas e que têm perfeita relação e sintonia com o que se vive hoje. Nesse vídeo eu vou falar só de uma e nos demais eu falo das outras 2. Eu vou falar hoje do que é a orgia a que Jesus se refere, né? Tem tradução que você vai encontrar no versículo 34 de Lucas 21, essa palavra orgia. Outras traduções vão falar de glutonaria e outras traduções também vão utilizar a palavra excesso, o que é muito bem-vinda dentro desse contexto ao qual Jesus estava se referindo. Na verdade, essa orgia que ele se refere é justamente esse culto aos sentidos que nós fazemos, né? É o culto ao prazer pelo prazer, né? Quando ele mencionou essa questão da orgia, a gente não está falando exclusivamente de questões sexuais, não. A gente está falando nessa busca desenfreada do homem pelo prazer, por viver uma vida de prazer. Em excesso, prazeres que não lhe fazem bem e nem fazem o outro. Prazeres que não são frutos de uma dedicação como um bom banho ao final de um dia de trabalho. A gente não está falando desse prazer. A gente está falando de um prazer que é adoecedor, de um prazer que não é fruto de amor, né? E quando eu falo amor, não estou falando de um amor romântico, estou falando que é fruto de uma relação, fruto de uma dedicação, de uma entrega saudável, né? Exemplificando tudo isso, quando a gente fala de orgias, de excessos de glutonaria, como Jesus se referiu, a gente está falando, por exemplo, que como uma barra de chocolate hoje, sozinha, sentada, eu como. Beleza, hoje um dia em plena terça-feira. Mas se eu comer amanhã, mas se eu comer depois da manhã, e se eu comer a semana toda, certamente que muitas coisas na minha fisiologia, no meu corpo, vão estar alteradas, inclusive na minha mente, por causa desse excesso de açúcar, de gorduras, enfim, uma série de coisas que vão acontecer. Quer dizer, é um prazer que eu queria, fui, fiz e tem consequências. O que Jesus está falando é que tudo o que a gente fizer em torno dessa busca por satisfazer esse ego, né, satisfazer esses prazeres da minha consciência, tudo isso em excesso me faz mal e me coloca num caminho de dessignificação. Sabia disso? Exatamente. Você já viu pessoas, ou se não aconteceu com você mesmo, às vezes você quer uma coisa, quer muito, e você paga um preço altíssimo por aquilo, e o processo, às vezes, nem vale a pena para aquelas conquistas, só que quando chega no final que você conquista, você olha, mas era isso? Era só isso aqui? Era para chegar aqui? Era isso? Sabe aquela coisa assim? Pois é. Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes nós superdimensionamos aquilo que nós desejamos, nós superdimensionamos os nossos desejos, colocamos os nossos desejos acima do bem e do mal. E chega no momento que quando a gente faz isso na vida de forma rotineira, quando isso se trata de um modo de existir meu, isso vai me dessignificando, vai tirando os meus significados existenciais. Como assim, tirando os meus significados existenciais? Porque aquilo que não é plantado com vida não gera vida. Aquilo que é plantado meramente para suprir um desejo, com o passar do tempo e na intensidade que aquilo ocorra, aquilo vai me adoecendo. Já ouviu a frase, que eu não sei me reportar agora de quem é especificamente, mas que todo excesso revela uma falta?
É exatamente isso. Então, o que Jesus está nos ensinando é que no final dos tempos, nesses tempos conturbados, que pode ser o dia de hoje, a gente não está falando de um futuro, a gente está falando de um momento apocalíptico, agora, para mim e para você. Né? Então, o que ele está dizendo é que esse hedonismo, essa procura pelo prazer desenfreadamente, sem levar em consideração a minha própria vida e a vida do outro, ia nos matar. Era para nós nos acautelássemos, porque é nessa caminhada de busca pelo prazer que a gente vai perdendo os nossos significados existenciais. Porque o prazer, tudo que é feito sem amor, tudo que é feito sem uma intenção boa, mata. Né? Paulo vai dizer, olha, o que não é feito de fé é pecado. Então, se você não faz uma coisa com a convicção do bem, naturalmente que isso é do mal. Não existe meio termo. Né? Transferindo analogamente aqui para o nosso contexto, é exatamente isso. Se você está plantando mandacaru e vai querer colher uma bergonha, sei lá, alguma coisa assim, impossível. Você vai furar suas mãos porque mandacaru tem espinho, bergonha não tem. É uma planta exótica, que merece cuidados bem mais delicados do que o mandacaru que você planta no agreste e deixa ele para lá com sol, chove eventualmente, etc. Então veja, nesse primeiro momento, e fica aqui para nossa reflexão nesse dia, para a gente parar um pouco e pensar se o que a gente tem buscado tem sido feito com essa consciência de quem quer plantar coisa boa para colher coisa boa. Se os nossos prazeres são prazeres frutos de uma consciência do bem, né? E isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Seja no âmbito emocional, quando você está dentro de um relacionamento e é um relacionamento que você não vê, né, desenrolar, e você está ali se doando, mas só pelos prazeres que aquilo te proporciona já é o suficiente, quando no fundo você sabe que falta amor, você sabe que falta vínculo, você sabe que falta consistência, né? Ou é um super carro, uma super dívida que você faz, mas poxa, era aquele seu sonho, você adquire e depois se quebra todo para pagar, entra numa depressão profunda, numa ansiedade, numa loucura, com plantões de toda sorte, atividades de trabalho de toda hora para ver se paga aquilo, né? É uma vida sexual desregrada que todo dia tá com um ou tá com uma, e aquilo vai te esvaziando, e o sexo pelo sexo vai perdendo o prazer, a beleza que o sexo tem, porque vai esvaziando o seu ser. Pode não esvaziar nos 20 primeiros anos, até nos 30, mas uma hora esse vazio vai chegar, por mais que você, vezes ou outra, queira tapar esses vazios, mas eles brotam na nossa alma. E é por isso que hoje a gente vive com muitas pessoas com ansiedades tão profundas, depressões, síndromes, tanta gente linda com a vida às vezes tão equilibrada em vários setores, mas olha para si e fala, minha vida está sem significado. Porque em algum momento você deixou vazar esse significado em alguma forma de excesso. Não estou dizendo com isso que todas as faltas de significação na vida são em decorrências de excessos de prazeres. Algumas outras são em excessos de dores também. Muitas dores que a gente vai acumulando, achando que isso em algum momento não vai dar nada e dá. E machuca, e destrói, e interfere na nossa cognição, né? A mente fica num estado de perturbação tão absurdo que você não consegue resolver nada, você não consegue projetar, você não consegue se relacionar com mais ninguém, porque você está doente. Então a palavra para nós hoje, para que nós possamos refletir, né, naquilo que a gente tem buscado, que a gente tem dedicado a nossa vida, o nosso tempo, nos prazeres, nas coisas que completam as nossas vidas. Prazer, os nossos sentidos, eles têm que andar junto com a nossa consciência. Paulo vai dizer, olha, às vezes a minha cabeça quer uma coisa, mas o meu coração quer outra. E é difícil você conectar
né? Ele diz que o espírito inclina para a vida e a morte vai querer as coisas da carne, que são passageiras, que hoje está muito bom, hoje está uma delícia, né? Mas amanhã acaba com a sua vida, né? E ele está dizendo, olha, tendo isso, mesmo com tudo isso, quando a gente olha para Cristo, quando a gente se submete a essa consciência de fazer boas escolhas e submete o nosso espírito nessa direção, a gente vai se educando num processo, é lento, não é um processo rápido, não é de um dia para o outro, é um processo que você vai aprendendo todos os dias, lutando com aqueles prazeres que querem te derrubar, querem te viciar, você vai lutando contra isso e vai se tornando uma pessoa melhor. E aí a sua vida vai se enchendo de outros prazeres que de fato você vai olhando e vai falar, agora sim, agora isso faz sentido em mim, agora isso me alegra, agora isso gera vida, agora isso era o que eu procurava e não sabia nomear. A minha palavra para mim e para você nesse dia, que os nossos corações se alinhem com o verdadeiro prazer de Deus e que, como Cristo nos orientou, que a gente desenvolva essa consciência na busca de uma vida plena e absoluta em Deus. Pense nisso. Bom dia.